Protempar, inicialmente, ela tinha o nome de Laje Mix, né? Então, ela era uma empresa que produzia lajes convencionais e treliçadas, né? Um sistema de laje pré-moldada, que é utilizado e produzido até hoje, né? E ela iniciou nesse ramo, se desenvolvendo e crescendo bastante, atingindo uma grande notoriedade na região de Curitiba e todo o estado do Paraná, se tornando uma referência nesse segmento. Aí, mais para o final dos anos 90, os proprietários, né, a Carla e o seu Fernando, né, que é uma empresa familiar, são pai e filha, né, eles estavam buscando uma tecnologia mais avançada, algo que tivesse um desempenho melhor do que essas lajes tradicionalmente utilizadas. E aí nessa busca, pesquisando em mercados fora do país, até mesmo na Europa, por sugestões, eles chegaram na Vigota pré-moldada protendida, que é um sistema muito mais evoluído, né, e que acabou trazendo um crescimento muito grande para a empresa. E aí no início dos anos 2000 foi quando iniciou a montagem da empresa Protempar, que é uma abreviação de Protendidos Paraná. Então, quando ela iniciou essa produção do material protendido, foi onde teve a transição do nome Laje Mix, que eram as lajes convencionais e treliçadas, e passou para Protendida com o nome Protempar. No passar dos anos, ela foi expandindo cada vez mais, foi pioneira na produção desse material e hoje tem um nome muito conhecido no Brasil inteiro em razão da sua qualidade e tecnologia empregada. A gente falou de uma laje convencional, uma laje treliçada, são produtos que são utilizados hoje largamente também, são produtos que também têm a sua qualidade, né? Agora, a laje protendida, ela veio para trazer um diferencial para as obras, trazendo uma resistência maior ao produto. Então, é um material que supera cargas maiores, vãos maiores, né? E mesmo para obras pequenas e vãos pequenos, ela vai eliminar escoramento, né? Vai diminuir concreto, tudo isso graças à resistência do material. Eu vou demonstrar aqui rapidamente, de uma forma bem lúdica, para entender essa diferença de um material que tem proteção para um que não tem proteção. Esse daqui, ó, inicialmente, o primeiro teste é como se fosse uma vigueta sem proteção, com armadura, uma ferragem frouxa, que a gente fala, que ela não foi tensionada, né? Então, imagina que isso daqui fosse uma vigueta, né, como se fosse toda de concreto, e dentro dela aqui eu tenho um elástico, que ele está simbolizando a ferragem dessa vigueta, né? Esse daqui, ele não está tensionado, se a gente vê, tem um pouquinho de tensão aqui no elástico, mas bem pequena. E eu vou aplicar uma carga sobre essa vigueta. Uma carga até maior do que realmente ela resistiria, mas apenas para formato de comparação, né? Então, a hora que eu aplico essa carga, a gente pode ver que ela já começa a abrir fissuras na parte inferior dela e ela começa a ceder, né? Então, você já vê que ela está em processo de colapso, né? Já está praticamente caindo. Se eu colocar mais uma carguinha aqui do lado, ela cedeu, né? Agora, vamos lá. Vamos para uma vigota protendida, né? Vamos tirar as cargas. Agora eu vou pegar aqui esse meu elástico, que simboliza a ferragem, e vamos imaginar que eu estou tensionando, estou protendendo a ferragem dessa vigueta, né? Tensionei, puxei, agora eu vou fixar a tensão dessa ferragem, né? Aplicando a tensão, né? Então pode ver que teve um alongamento aqui, que é o que acontece também com o aço de proteção, né? Então aqui, a
partir do momento que eu tensionei a minha ferragem, né, representada pelo elástico, essa tensão começou a comprimir a minha viga, né? Então ela está aplicando uma tensão de compressão, como se estivesse apertando esses bloquinhos aqui, né? Agora eu vou novamente aplicar uma carga sobre essa viga, né? Peguei aqui uma mesma carga, a hora que eu coloco sobre ela, praticamente não teve nenhuma movimentação. Posso até colocar mais uma. Ela continua intacta, sem nem começar a abrir fissuras, nada. Vamos colocar mais uma aqui, reorganizando. A partir do momento que eu coloquei uma terceira carga, que ela começou a abrir algumas fissuras. Então, enquanto um produto convencional, com a primeira carga já praticamente a estrutura foi a colapso, aqui eu apliquei 3 delas e ela simplesmente movimentou um pouco. Então está aí a diferença de um material com tensão, com proteção, para um de armadura frouxa, né? Então se torna um material muito mais resistente, que traz uma qualidade muito maior aí para as obras. Quando a gente fala, né, em protensão, em aplicar uma tensão, tensionar o aço, que vai comprimir o concreto, parece uma coisa bem simples, parece algo básico, né? Ah, então eu vou lá na minha obra, vou amarrar uma corda e vou puxar o aço que ele vai transformar a minha laje de uma forma mais resistente. Não é bem por aí, né? Para a gente conseguir chegar nesse processo de proteção, você precisa ter um concreto de alta qualidade, um aço especial, né? O aço que a gente utiliza na produção das vigotas, ele é praticamente 3 vezes mais forte do que um aço convencional, utilizado em demais lajes, utilizado na construção de modo geral. Então, como que funciona isso? A gente vai lá para a fábrica, a gente tem pistas de proteção, os fios de aço são posicionados nessas pistas, posteriormente são tensionados, né? Então a gente estica eles com macaco hidráulico. Depois deles esticados, eles são presos nas cabeceiras das pistas. E aí a gente vem com um equipamento, com uma moldadora, que vai distribuir esse concreto sobre esses fios de aço, né? Sobre esses fios de aço já protendidos, né? Então, nesse desenrolar ali do equipamento, andando pela pista, fazendo uma compressão do concreto, as vigotas já vão ficando moldadas, não se utiliza a forma, né? Se a gente for ver as vigotas, elas são mais rugosas, justamente para aquele capeamento que vai de concreto lá na obra, dar uma aderência melhor, né? Então, isso é de propósito, a vigueta ser mais rugosa. E aí, nessa não ter as formas da obra, ajuda bastante nisso, né? A gente produziu, né, para jogar esse concreto ali na moldadora, a gente tem toda uma central de concreto computadorizada, tudo com controle de peso, né? Todo o agregado é pesado, dosado adequadamente, depois ele é transportado num misturador de alta eficiência, né? Faz essa mistura com os aditivos, com cimento de alta qualidade, cimentos que vêm para nós a granel, armazenados em silos, tudo controlado por peso, para você ter esse concreto com uma resistência bem superior. Hoje o nosso concreto de cálculo aí gira em torno de 45 MPa, mas a gente chega aí facilmente, está ultrapassando os 50 MPa. Enquanto um concreto de uma laje convencional, ou usualmente na obra, é sempre em torno aí dos 25. Então a gente trabalha com um produto de uma alta qualidade. Esse é o segredo, vamos dizer assim, da coisa, né? Não adianta também eu ter um produto com uma alta qualidade, com aço mais resistente, concreto, e aí chegar com um preço, com um custo inviável para a obra, né? Então, esse é o X da questão. Como a gente tem um produto que vence vãos maiores, ela é uma vigota mais alta, né? Se a gente for comparar com aquelas lajes convencionais, treliçadas, né? As treliças que tem na obra, ela só tem uma basezinha de concreto e aqui para cima tem aquela ferragenzinha, né?
toda aquela parte daquela ferragem, até o capeamento total da laje, é concreto que o cliente tem que comprar para encher lá na obra. A nossa já vai com boa parte desse concreto, né? Então a quantidade de concreto utilizada na obra é bem menor. E aí vem também a questão de escoramento. Você pega vãos de 3,20 metros, não vai escora nenhuma. Um vão aí até de 3,25 a 6,20 é uma linha de escora. Enquanto umas lajes convencionais tem que colocar 3, 4, 5 linhas de escora, vira aquele paliteiro embaixo das obras, né? Às vezes a gente passa numa obra com laje treliçada, convencional, ou até mesmo uma maciça, você vê aquele monte de escoramento, tudo entulhado lá, que as pessoas têm que ficar às vezes 28 dias sem conseguir trabalhar embaixo da laje. No nosso caso não, é sem escoramento ou uma linha, dependendo do vão. A gente atinge vãos de até 12 metros, né? Então um vão de 12 metros vai apenas 3 linhas, né, de escoramento. Então você trabalha com uma obra mais limpa, mais enxuta, menos escoramento, menos concreto e uma agilidade maior na obra. Isso faz com que a nossa laje, em comparação com qualquer outro sistema de laje, fique muito mais vantajoso e viável financeiramente para o cliente. Assim, ó, se a gente for comparar, às vezes a gente fala para o cliente, né? Porque a gente atende desde obras pequenas, uma reforminha, uma residência, até obras de grande porte, centros de convenções, hospitais, prédios, edifícios, né? Todo tipo de obra industrial, atendemos bastante. Então, a gente fala para o cliente, venha até a nossa fábrica, veja como a gente produz, o controle de qualidade que a gente tem e vai até uma fábrica pequena, né? Não desmerecendo, né? O mercado está aí para todos, né? Mas vai e verifica qual que é o controle de qualidade que existe em uma fábrica e em comparação com a nossa. A gente tem todo esse controle de qualidade, de segurança, é um material muito mais resistente, né? Se a gente for ver esse tipo de vigotes, às vezes o pessoal fala, né, vem aqui na fábrica, olha, pisa lá nas vigotes, a resistência é incrível, né? É um material que te dá uma segurança para a tua obra, né? Às vezes a gente fala para o cliente, mas é mais caro, porque às vezes o cliente pensa, né, no preço do metro quadrado quando ele compra, é um pouquinho mais caro, mas com a economia que ele vai ter na obra, isso se reverte em benefício. E às vezes o cliente se apega a um detalhezinho, né, eu vou economizar alguma coisa ali, né, e depois ele perde depois, né? Então avalia bem, que com certeza vai te dar uma segurança, uma estabilidade na tua obra, um resultado muito melhor aí do que um sistema que não tenha todo o controle de qualidade e segurança. A Protempar tem como foco buscar sempre a inovação, a tecnologia mais avançada e trabalhar com honestidade para oferecer aos seus clientes o melhor custo-benefício com a melhor segurança em termos de lajes protendidas aí do mercado.